Boa noite, mulheres amadas de Deus! Salve Maria! Me conta, gente, vocês estão me vendo bem, ouvindo bem? Como que estão aí pra vocês? Hoje vou fazer a live aqui da mesa mesmo, né? Da minha mesa de escritório. Não dá nada, né? Mas que bom. No escritório da mesma forma. Gente, bora! Me conta, vocês estão vendo e ouvindo bem? Boa noite, Ana, Luciana, José, Joseane, desculpa, Vanessa, Gabi, que bom ter vocês aqui, Ivone, Vânia, que bom, bendito seja Deus, gente, que alegria ter cada uma de vocês aqui comigo, Edna, Denise, Rafa, Geórgia, que coisa boa ter todas vocês por aqui. Sejam todas muito bem-vindas. Que a graça de nosso Senhor Jesus, né, se Deus quiser vai ficar salva, tá, gente? Mas não conte com o Instagram. A nossa intenção é ficar salva, tá bom? Mas pode ser que tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo. Então a gente sempre conta com o efeito surpresa aqui no Instagram, tá bom? Joyce, seja bem-vinda! Oi! Sejam todas muito bem-vindas. Gente, essa live, ela, assim, é um grande presente de Deus para nós. E eu quero falar para vocês que foi um grande combate fazer essa live, tanto na nossa vida aqui em casa, quanto na vida dos nossos irmãos. Então eu quero pedir para vocês, né, que tenham noção desse combate, que nós já possamos... Oi, Poliana! A Poliana chegou com o Mário. A Poliana e o Mário chegaram. Eu quero convidar vocês a pegar esse aviãozinho aqui e mandar para mais e mais pessoas essa live. E outra coisa, eu quero que vocês rezem conosco, né, por essa família, por esse matrimônio, pela história de vida desse casal, né? Que bênção o sim deles, o sim à graça de Deus, o sim à Nossa Senhora, o sim aos anjos da guarda, né? Porque muitas vezes nós temos anjos da guarda, todos nós temos anjos da guarda, né? Anjo da guarda, eu tenho meu anjo, cada um tem um anjo da guarda. Só que quantas vezes nós não contamos com os nossos anjos da guarda? Eu tava falando, quem estava comigo na live anterior viu, né, a história de Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né? O quanto ela confiava no anjo da guarda dela. Ela era assim, ela era desbravadora, ela era audaciosa, ela tinha a virtude da audácia. Por quê? Porque ela sabia, ela falava, o anjo da guarda me protege, nada acontece comigo sem a permissão do Senhor, né? Então assim, o inimigo pode querer colocar o dardo dele, o inimigo pode querer colocar o dedo dele, mas nada nos tira da graça do Senhor. Essa é a certeza que nós temos que ter. E nós estamos contando a história de Santa Joana d'Arc para as crianças, né? E nós estamos encantados, porque eu já ouvi falar de Joana d'Arc, mas eu nunca tinha de fato estudado e lido a história de Santa Joana d'Arc. Então nós estamos encantados com essa história, com essa vida, com esse sim dessa mulher, né, muito guerreira, que vai para uma guerra de fato viver as graças de Deus. Vamos embora, mulheres amadas de Deus? Bora! Então, Santa Filomena também está aqui intercedendo por nós. Santa Filomena é uma outra santa que vale muito a pena a gente estudar. Uma santa jovem, uma santa decidida, uma santa corajosa, tá? Muita. A virtude da audácia dessa mulher, dessa pequena mulher também é grandiosa. Bora aqui convidar os nossos irmãos, que nós temos muito assunto para compartilhar com vocês. Se você acredita que essa live faz diferença, né, na vida da sua irmã, na vida da sua cunhada, na vida da sua mãe, na vida da sua sogra, na vida de trazer mais mulheres para sermos mulheres segundo o coração de Deus, convida, vamos juntos. Bora? Vamos lá. Deixa eu convidar aqui nossa irmã Poliana. E Mário Zan. Poliana. Deixa eu ver. Ué, Poliana, será que você caiu?
Não tá aparecendo você aqui pra eu chamar, não. Poliana Martins. Poliana, veja se você consegue me mandar o convite, por favor. Deixa eu ver se eu te acho aqui, que eu não tô conseguindo te mandar o convite. Aqui, ó. Poliana, veja se você recebeu o convite para a live. Aê, casal de Deus! Boa noite! Você não está escutando a gente, não? Vocês não estão escutando, não? Boa noite, boa noite. Não, não tá saindo o som. Não. Tira o fone e coloca, vamos ver. Vamos ver. Vocês estão me escutando, gente? É só a Poliana e o Mário que não nos escutam. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tira o fone. Vou escrever. Vou escrever para eles. Não tá saindo, não? Deixa eu ver. Já começa a interceder aí, gente. Olha os combates. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós. Quer falar? Fala alguma coisa pra gente ver se a gente escuta. Não. Eu não tô escutando. Vocês estão escutando? Ou é o meu... Peraí, deixa eu ver se eu aumento o som aqui. Poliana, vocês estão me escutando? Vocês me escutam? Ou é só eu que não escuto vocês? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, gente. Vamos esperar eles voltarem. Deve ter dado algum probleminha lá. E eles já voltam aqui, tá bom? Rezem comigo. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo... Me escutam, não? Vê se vocês colocam o som mais alto. Peraí, eles vão tentar trocar de celular. Vamos ver. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, da Virgem Maria, eu repreendo e expulso de mim todos os espíritos malignos que estejam tentando e oprimindo a minha vida, a minha mente, o meu corpo, o meu coração, inteiramente todo o meu ser, direta ou indiretamente. E ordeno agora, em nome de Jesus, da Virgem Maria, que vá aos pés da cruz de Cristo. Todo espírito de medo, inveja, superstição, malícia, orgulho, tibieza, vaidade, prepotência, e proíba agora, em nome de Jesus, da Virgem Maria, toda manifestação do mal sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, da Virgem Maria, eu repreendo e expulso de mim e de toda a família, da Poliana e do Mário e de todas as pessoas que estão nos acompanhando,
agora, em nome de Jesus, da Virgem Maria, toda manifestação do mal sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, da Virgem Maria, eu repreendo e expulso de mim todos os espíritos malignos que estejam tentando e oprimindo a minha vida, a minha mente, o meu corpo, o coração da Poliana, do Mário Zan e de toda a sua família. E ordeno agora, em nome de Jesus, da Virgem Maria, toda manifestação do mal sobre a minha vida e sobre a minha família. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amadas mulheres de Deus, vocês que estão aqui, rezem conosco. Nós vamos rezando o terço, tá? Porque a Poliana está encontrando, né, um desafio. Ela estava num combate muito grande hoje. Ela falou, né, compartilhou comigo desde ontem, quando eu comecei a anunciar essa live. Eles começaram um combate muito grande na casa deles. Então vamos rezar, né? Essa live, ela inquieta o inimigo, porque são muitas famílias que vão ser libertas pelo sangue de Jesus, né? Vamos rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Oi, deu? Assim... Deu. Resolveu, mano. Glória a Deus. Glória a Deus. Chamamos uma técnica aqui, ela resolveu. Fala muito obrigada para ela. Obrigado. Nossa Senhora mandou. Bendito seja Deus. Aí sim, hein? Bendito seja Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, muito obrigada. Muito obrigada pelo sim de vocês. Muito obrigada por vocês combaterem conosco, com as nossas famílias, né? Não são só famílias, claro, tem família do céu aqui na terra, tem família Luz da Vida aqui, com bendito seja Deus. Mas hoje nós alcançamos muitas outras famílias. E quantas outras famílias serão alcançadas através desse testemunho de vocês? Eu quero louvar e agradecer a Deus pelo hoje a gente lendo com as crianças, né? 2 histórias nós lemos com as crianças hoje, de Santa Joana d'Arc e de São Francisco Marto, que é o dos pastorzinhos. Algo me chama muita atenção nos dois. A simplicidade dos dois, a pobreza dos dois, mas a entrega, o abandono segundo a vontade de Deus. Santa Joana d'Arc, a amiguinha dela, eu estava compartilhando na live mais cedo, né? A amiguinha dela fala assim, mas você não tem medo? Ela fala, medo por quê? Eu tenho um anjo da guarda gigantesco aqui cuidando de mim, zelando por mim, né? Então nós temos que ter essa doce confiança, essa disposição, essa verdade de entrega. Então, muito obrigada por essa disposição de vocês, por essa doce entrega, esse doce abandono. Né? Então, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre.
Amém. Amém. Senhor Jesus, nós te consagramos a nossa mente, nós te consagramos os nossos lábios, nós te consagramos o nosso coração, nós te consagramos tudo que nós temos e somos, toda a nossa família, toda a nossa história e toda a história, Senhor Jesus, da Poliana e do Mário e de toda a família deles, Senhor Jesus. Nós te consagramos aos pés da tua cruz, pelo teu poderoso poder, Senhor Jesus. Muito obrigada. Então estivemos, continuaremos unidos, em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigada pelo sim de vocês. Muito obrigada pela história de vocês, por terem abraçado com tanta força e dedicação. Santa Joana d'Arc tem intercessão aí, hein? Depois vocês podem ir. Oh, amém. Amém. Glória a Deus. Então, e se apresentem aí, fala um pouquinho de vocês e fiquem à vontade, estamos aqui junto com vocês. Tá bom. Boa noite a todos, né? Salve Maria Imaculada. Com grande alegria e prazer que estamos aqui, né? Depois de, assim como a irmã falou, de uma grande batalha realmente que nós enfrentamos para estarmos aqui, mas graças a Deus conseguimos, estamos aqui, né? Meu nome é Poliana, assim como ela falou, né? Sou casada com o Mário há 17 anos, temos 5 filhos, né? Fazemos parte da comunidade Luz da Vida, né? No estado de Aliança, noviciado de Aliança. Em dezembro agora fazemos 1 ano. Fazemos parte do grupo de casais Família do Céu aqui na Terra, aqui na Casa de Missão em Aparecida. E é com grande alegria que estamos aqui essa noite para partilhar cada um de vocês a grandeza, as maravilhas que Deus realiza e faz nas nossas vidas. Meu nome é Mário Zan, uma boa noite a todos. Assim como a irmã falou, né, o combate, ele é desde o dia que, né, Jesus preparou esse testemunho para a gente, desde o dia que Jesus nos escolheu, né, para estar aqui essa noite, nessa live. E, né, como a Poliana disse que 17 juntos, mas é 21, né, irmã? De casado é 17, mas é 22 anos juntos. Então já é meio caminho andado pela frente aí, muitas batalhas, muitos combates já passamos, muitas tribulações, mas pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui essa noite, né, na primeira live, que nós nunca participamos, né, a primeira. Se tiver algum erro, alguma coisinha, alguma falha, não preocupa não, que é porque somos iniciantes, né, no Instagram, nessa live, tá bom? E estamos aqui essa noite, né, para partilharmos desse tema maravilhoso, né, que a irmã passou pra gente, né, que é casais combatendo com paciência e confiança. E a gente sabe que o combate hoje nas famílias, ele é tremendo. Nós sabemos que hoje a família é o ponto onde o inimigo foca. Porque se ele destrói um lar, no nosso caso, um lar que nós temos hoje 4 filhos conosco, né, e um que não está conosco porque não chegou a nascer. Mas temos 3 filhas e um filho agora. Somos 6 pessoas. Se o inimigo destrói um lar, se ele entra, ele destrói a família, são 6 pessoas destruídas. Serão 6 pessoas machucadas. Serão 6 pessoas que podem ir e fazer um reboliço no mundo, porque a misericórdia de Deus é tremenda. Mas muitas vezes a gente não encontra essa força. Quando o inimigo, se a gente der a brecha, o inimigo entrar e destruir, pode ser que a gente não chegue a alcançar essa misericórdia, porque muitas vezes nós nos perdemos no caminho. Então, para a gente segurar, para a gente ter força, para ter paciência, para suportar e para lutar pela família, é preciso mesmo combater. E o combate, meus amados, vem de todo tipo. Se hoje a gente prestar atenção na nossa família, onde estão os combates? Nós vamos olhar, está no alcoolismo, o combate vem através da homossexualidade, o combate vem através de drogas, pornografias, né? Então, olha quantos combates nós temos que estar à frente. Então, isso tudo hoje entra na nossa casa. É muito fácil isso entrar na nossa casa. Ah, não, mas eu já sou casado há 17 anos. Tem pessoas que são casadas há 17, há 20, há 25, e o marido sai de casa da noite para o dia. A esposa sai de casa da noite para o dia. Quantas famílias, quantas pessoas a gente está vendo isso aí acontecer, né? Que as pessoas têm deixado os seus lares porque
não suportam, muitas vezes, né? Um pai alcoólatra, né? Uma esposa que luta, mas chega a desistir no caminho. E esse pai sai de casa, ele vai se prostituir na rua, porque ele vai se juntar com outro tipo de mulheres, vai juntando, e os filhos, muitas vezes, sendo filho homens, muitas vezes segue aquele exemplo do pai. Sendo filha mulher, segue o exemplo da mãe, né? Ah, minha mãe largou o meu pai, eu também devo largar, também posso fazer isso, também. Se eu fizer isso, não tem nada, minha mãe largou, meu pai largou. Então, nós devemos estar à frente, e nós temos que ser combatentes, assim como a irmã nos mandou esse tema, e nós precisamos, né, de ter uma das grandes virtudes, né, que precisamos ter é a paciência. A paciência é uma das virtudes, como diz, principais, porque se você tiver paciência, você suporta a tribulação, você suporta as dificuldades. Mas quando nós não temos essa virtude de ter a paciência, às vezes nós até estamos combatendo, mas nós não estamos combatendo com fé e com esperança e com confiança em Deus, porque nós desistimos na metade do caminho. Porque muitas vezes nós esperamos da nossa forma, nós esperamos que a graça aconteça muitas vezes da noite para o dia. E não é assim. A nossa família, graças a Deus, hoje é uma família do céu aqui na terra, graças ao Senhor Jesus. Mas a nossa família foi alvo de Satanás. A nossa família foi atacada por Satanás, como é, né? Como é, mas foi tentada destruir através de uma dessas situações que eu disse que entra na nossa família. E muitas vezes, quando o inimigo nos pega despreparado, como que você vai combater despreparado se nós não temos as armas para lutar contra o inimigo? Então, nós devemos ter essa paciência, uma virtude, né, que é a paciência e a confiança. Porque se nós não podemos, se nós rezarmos, mas nós não confiarmos naquilo que nós estamos pedindo, e se você não confiar que Deus pode fazer, como que você vai ter paciência para suportar a tribulação que vem antes da vitória? Muitas vezes nós perdemos a vitória mais à frente, porque nós não temos essa esperança e essa confiança em Deus. Mas a minha família, o meu filho, o meu esposo está nas drogas já tem tantos anos. Mas Santa Mônica rezou 30 anos para a conversão de Santo Agostinho. E olha que conversão de Santo Agostinho. Ou seja, Santa Mônica não veio, ela não desceu do céu com a coroa e escrito que ela ganharia tudo isso. Mas se ela não tivesse paciência, perseverança, e ela não confiasse, porque 30 anos é uma confiança plena em Deus. Ou seja, nós passamos por esse ataque do maligno na nossa família, e eu tive a graça de ter essa paciência. Eu tive a graça de poder esperar no Senhor, mesmo não merecendo, porque eu não tinha uma vida de oração plena. Tinha a vida de oração da minha forma. E muitas vezes não fazia aquilo, a vontade que era de Deus para a minha vida. Mas Deus foi misericordioso comigo e com a minha família. E a minha esposa vai contar para vocês agora alguns detalhes, né, desse nosso testemunho, daquilo que Deus faz, né, porque a glória é para Ele. Nós não fazemos nada, nós apenas somos os canais, né, e nós somos apenas usados. E Deus escolheu, né, a cada um para ter a vitória na vida. Pois eu vou tentar resumir aqui a minha história para que não fique cansativo e para que vocês possam entender, né, isso tudo que o meu esposo falou, né, da questão da paciência, né, de tudo que o Senhor realizou na nossa vida, de todas as bênçãos e todas as graças. Para vocês poderem entender um pouco a minha história, eu sou filha de pais separados. Eu tive essa infelicidade de crescer num lar onde não tinha uma família, né? Que hoje nós vemos que o grande mal da humanidade é justamente isso. É a falta da família, né? Tantas crianças que estão se perdendo, tantas pessoas que estão indo para um mau caminho justamente por causa dessa falta de estrutura numa família, né? Minha mãe, ela teve um caso com meu pai e acabou engravidando de mim. E com isso, eles tiveram um relacionamento conturbado e não deram certo. E nisso eu fiquei de um lado e para o outro, né? Com a minha mãe, com meu pai, não tinha uma pessoa certa para ficar.
E nisso eu fui crescendo, né, num lar totalmente desregrado. Minha mãe bebia muito, meu pai era um homem muito prostíbulo, ele tinha várias mulheres e assim eu fui crescendo naquele lar, né, fui crescendo naquela, vendo toda aquela confusão, toda aquela situação. Com 10 anos de idade, mais ou menos, de 9 para 10 anos de idade, eu comecei a sofrer abusos pelo meu pai, né? A partir dessa idade, ele começou a fazer essas coisas comigo. E eu, porém, criança, eu não entendia o que aquilo significava, né? Eu não sabia de toda aquela situação, criança, inocente. E isso durou algumas vezes, né? Eu morava com ele, com a minha madrasta e com os nossos irmãos, com os meus irmãos, e minha madrasta nunca desconfiou de nada e ele fez isso por algumas vezes. Num dia, minha madrasta saiu para ir para a igreja, eu fiquei sozinha com meu pai. E nessa noite ele abusou novamente de mim. E veio acontecer, de um tempo depois que aconteceu isso, eu conto em detalhes assim, porque foi uma coisa que marcou bastante a minha vida, sabe? E é uma noite que eu não esqueço. Graças a Deus, hoje eu lembro de forma agradável, graças a Deus, vamos dizer assim. E ele abusou de mim nessa noite e somente ele em casa, né? E eu fui tomar banho, assim que ele deitou, eu fui tomar banho. E um objeto caiu, né, lá dentro e eu percebi que meu pai ele era uma pessoa que ouvia bem e falava muito quando a gente fazia barulho alguma coisa. E ele não ouviu. Ele não falou nada e eu achei estranho. Eu fui no quarto e percebi que meu pai estava deitado e não se mexia, né? E eu, assustada, pulei o portão e fui atrás da minha madrasta na igreja onde ela estava. Quando minha madrasta chegou, foi constatado que meu pai ele já estava morto. Ou seja, ele abusou de mim naquela noite e veio a falecer, né? E assim como eu falei, criança, inocente, aquilo para mim não era nada, né? E no outro dia veio o velório, veio toda a situação enfim. Depois que meu pai faleceu, eu não falei nada para ninguém, ninguém não sabia de nada dessas coisas que acontecia. Do que ele veio a falecer, eu fiquei um tempo morando com a minha madrasta ainda, né? E minha mãe morava em outro bairro, e eu não tinha contato com ela, fiquei um bom período sem contato com ela. Só que minha madrasta estava judiando muito de mim. Então, com isso, eu fugi da casa da minha madrasta e fui procurar minha mãe. E minha mãe, da condição que ela vivia ainda na época, bebia muito, eu não encontrei. Eu acabei encontrando uma irmã. E eu comecei a morar com essa irmã minha, isso mais ou menos com uns 12, 13 anos. Depois, uns 3 anos que meu pai havia falecido, né? E eu, uma menina totalmente sem rumo, né? Devido ao lar, totalmente abandonada ali, somente na misericórdia de Deus mesmo, né? E carregando já, sofrendo já de certa forma com aquilo que havia acontecido, porque conforme eu fui crescendo, esses abusos foram, eu fui entendendo o que significava aquilo e eu fui tomando uma raiva muito grande do meu pai, né? E eu fui guardando aquilo comigo. E eu, com o tempo que eu já estava morando com a minha irmã, eu tive a graça de conhecer o meu esposo, né? A gente começou a namorar, a gente bem novo, né? E na época, o meu esposo, a família dele, ele já vem de um berço católico e eu, como eu não era de nenhuma religião, não tinha nem família, vamos dizer assim, né? E com isso, a gente começou a namorar, minha irmã conhecia muito a família dele e permitiu que a gente começasse a namorar. Começamos de uma forma errada, né? De forma que não agrada a Deus, mas com o tempo Deus foi abençoando ali nossas vidas e foi organizando tudo. E depois que a gente estava namorando, depois de um ano e pouco, a gente fomos morar junto. E com isso, nós tivemos a nossa primeira filha, a Marcela, que é aquela que apareceu no início, que hoje ela está com 20 anos. E depois que nós tivemos a Marcela, minha sogra, por ser muito católica, ela pegava muito no nosso pé para que nós casássemos na igreja, porque a gente vivia em pecado. E a gente não importava muito com isso, né? Meu esposo, porém, ele era católico, mas depois de um tempo, a gente só ia na igreja de vez em quando, não tinha aquela de sempre, né? Só ia de vez em quando. E com isso, a minha sogra, né, que pegando no pé, casamos. Tivemos a graça de casar na igreja. Fui batizada, minha sogra e meu sogro são os meus padrinhos. E fui batizada e logo, um pouco tempo depois, casamos
na igreja, tivemos essa graça. Porém, eu não queria, mas Deus, através da minha sogra, nos ajudou muito a realizar essa graça em nossa vida. Porque hoje, muitos casais não têm essa noção da importância do matrimônio, né? Hoje nós temos a convicção que foi o nosso matrimônio que salvou o nosso casamento. Porque eu tenho certeza, se nós não tivéssemos casado na igreja, se nós não tivéssemos recebido a bênção, com certeza a nossa vida não teria sido restaurada da forma que foi. Então, por isso a importância de realmente, né? Eu converso hoje com muitas pessoas, eu vejo que as pessoas não levam o casamento a sério, né? O casamento religioso. As pessoas acham que o essencial é somente o civil. Não é. O importante realmente é... O civil também é importante, mas o religioso, ele é o principal. É onde Deus derrama todas as graças sobre o casal, sobre as famílias, né? Então, depois que nós tivemos essa graça de receber o matrimônio, isso já tinha uns 3 anos que nós já estávamos juntos, depois de 1 ano mais ou menos eu engravidei da Letícia, que é a nossa segunda filha, que ela tem 16 anos. E depois que eu engravidei da Letícia, algumas coisas começaram a acontecer na minha vida. De certa forma acontecia, eu tinha alguns sentimentos dentro de mim, porque eu nunca contei essa questão do abuso para o meu esposo, nunca ninguém ficou sabendo, minha mãe, nunca ninguém ficou sabendo disso, porque eu me sentia muito oprimida, né? Eu me sentia muito envergonhada, e isso acontece muito com quem sofre abuso. Não tem coragem de contar para as pessoas, né? Se reprime ali, fica naquele sofrimento, né? Naquela angústia, naquela coisa ali, e não tem coragem. Eu sofri muito com isso. Porque se eu tivesse, de repente, na época, procurado ajuda, né? Procurado alguém, eu não teria entrado aonde eu entrei. Porque justamente isso, porque eu me retraí por causa dos meus traumas, por causa das coisas que aconteciam e guardava aquilo para mim. E quando nós fazemos isso, as coisas vêm, né? E vêm de forma pesada, e o inimigo usa disso. Por isso a importância de realmente nós, quando temos algum problema, procurarmos ajuda, né? Principalmente nessa questão de abuso, né, da sexualidade, que hoje nós vemos tanta realidade, tantas pessoas que sofrem com isso. Então, depois que eu tive a Letícia, antes de eu ter a Letícia, eu já começava a sentir algumas coisas que estranham, muita raiva. Eu comecei a sentir raiva do meu esposo. Eu tinha momentos de eu ter raiva dele, sabe? Assim, coisas sem explicação. E eu não entendia aquilo. Aí, num período que o nosso casamento estava bem, bem complicado, aí veio a Letícia, nossa graça, sim, ela veio assim realmente como um presente de Deus para a nossa vida, que foi que através dessa gravidez que Deus ali deu uma segurada no nosso matrimônio, porque eu estava com a cabeça muito ruim, eu pensava em separar, eu não tinha um objetivo assim na minha família. Depois que ela veio, essas situações, sentimentos, essas coisas começou a diminuir, né? Aí depois de um tempo que eu ganhei a Letícia, assim como eu falei, nós não íamos para a igreja, nós não tínhamos costume, nós íamos para a missa de vez em quando, mas eu não tinha os sacramentos, eu não comungava, eu só tinha o sacramento do batismo, eu não comungava. Ele, devido à situação que a gente vivia de pecado ali, ele também não comungava. Ou seja, nós éramos meros visitantes na igreja. Íamos quando tinha vontade e quando dava na cabeça, né? Um erro que muitas pessoas cometem hoje também. Infelizmente, hoje as pessoas não priorizam mais a Deus. As pessoas priorizam trabalhos, vontades, né? Infelizmente, hoje as pessoas estão perdendo essa noção da importância de colocar a Deus em primeiro lugar. Eu tive que passar por uma situação muito terrível na minha vida para ter isso como cheque na minha vida, como o primeiro ali, sempre Deus. Então, o que a gente sempre orienta, né, nos nossos testemunhos é isso, que nós demos prioridade para Deus, nós devemos priorizar sempre a Deus, né? A missa, os encontros, gente, hoje a gente vê a importância disso na nossa vida, né? Nós tivemos que passar por tudo para poder aprender isso. Então, nós éramos meros ouvintes ali, só íamos quando dava na telha. Vivíamos no pecado, vivíamos da forma que o diabo gosta, como se diz. E com isso, o inimigo foi fazendo coisas na nossa vida, foi plantando, assim como eu falei, quando nós vamos guardando as coisas no nosso coração, quando nós temos segredos, quando nós temos rancor, falta de perdão, o inimigo usa daquelas situações para poder, né, nos maltratar, vamos dizer assim, né? Então ele usou dessa situação, daquele segredo que eu tinha, daquela situação, para colocar outras coisas na minha vida. E com isso nosso casamento começou a piorar, não tinha Deus, não tinha os sacramentos, então as coisas começaram a piorar. E o nosso relacionamento ficou muito ruim.
E com isso, os sentimentos que eu sentia dentro de mim, a raiva do meu pai, aqueles sentimentos, umas coisas estranhas começaram a aumentar. Com o passar do tempo, eu percebi que eu tinha atração por mulheres. Eu vi que isso não era normal. E foi mais uma coisa que eu escondi também. Eu já tinha escondido aquelas outras coisas, e isso então que eu não falava mesmo para ninguém. Então, com isso, o inimigo começou a colocar situações na minha vida. Eu jogava futebol, então ele começou a colocar pessoas, né? Eu ia para jogos, começou a colocar meninas nessa situação no meu caminho. E ali foi fazendo aquela bagunça, né? Aquela bagunça. E com isso, meu matrimônio estava muito ruim, não tinha diálogo, não tinha uma conversa, a gente trabalhava junto, vivia muito junto, mas era a mesma coisa de não estar junto. Porque nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos... A nossa prioridade era o serviço e pronto. Então, com isso, as coisas foram entrando na nossa vida. Eu com os meus segredos, eu ali com as minhas dores, com as minhas coisas, fui guardando aquilo. Fui guardando aquilo. E até que um dia, devido toda a situação que aconteceu na minha vida, eu me deixei levar pela minha fraqueza, né, pelas minhas fraquezas, e caí na tentação de ter uma experiência homossexual. E com isso, depois que eu tive essa experiência, minha vida foi devastada pelo demônio. Ela já estava devastada e ela foi devastada totalmente. Porque eu já não ia nas coisas de Deus. Depois que eu tive essa experiência, aí é que eu não ia mesmo. Então, ou seja, um mal que começou ali, né, como uma coisa de nada, foi devastando a minha vida, foi devastando a minha vida. E esse mal durou mais ou menos uns quase 3 anos. E nesse tempo, eu quase perdi a minha família. Eu cometi muitas bobeiras, fiz muitas coisas erradas. Mas graças a Deus que Deus derramou a misericórdia deles na minha vida e me deu um homem maravilhoso, um marido paciente, um homem tremendo, que teve toda a paciência e teve toda a sabedoria ali de esperar, né? De ter a paciência realmente de esperar em Deus o milagre, né? Foram tempos difíceis, foram quase 3 anos difíceis. Então, assim, a minha vida acabou nesses 3 anos, porque a gente cai na bobeira de achar que o pecado, o prazer do pecado, ele é eterno. Mas ele não é eterno, ele é passageiro. Porque você tem o prazer ali, mas ele passa e vem as consequências. Eu chegava na minha casa, eu sabia que eu estava fazendo as coisas erradas, eu via as minhas filhas, eu via o meu esposo, e eles não tinham mais valor para mim, devido ao tamanho da afronta que o inimigo fez na minha vida, que a minha família não importava mais. O meu objetivo era só viver aquilo ali e nada mais. Então, querendo ou não, isso me prejudicou muito. Me prejudicou demais. Devido a isso, porque o pecado, ele vem para isso, né? Igual a palavra fala. O demônio vem para matar, roubar e destruir. E o pecado realmente ele faz isso conosco. Ele tira a nossa dignidade, ele tira a nossa felicidade. Esses 3 anos que eu vivi nesse mundo, quase 3 anos, inúmeras vezes eu pensei em tirar a minha vida, eu não tinha felicidade. Hoje em dia, a pessoa que ela vive no homossexualismo e ela fala que é feliz, não tem como ser feliz. Porque por mais que eu não conhecia a Deus ali, por mais que eu nunca tive experiência com o Senhor na época, eu via que aquilo ali era errado, que o que eu fazia não era certo. Então as pessoas hoje em dia caem nessa ilusão, infelizmente, de achar que a felicidade do homossexualismo, ela vai durar para sempre. Ela não vai durar. Do prazer, do momento, ele não vai durar para sempre. Isso é só uma ilusão que o demônio colocou no nosso meio para destruir realmente, assim como meu esposo colocou lá no início. Ele vem colocando várias situações dentro da família, dentro do matrimônio ali, para poder destruir mesmo as pessoas, né? E a gente cai nessa bobeira, principalmente quando a gente tem uma comunhão com o Senhor, quando a gente não fazemos a vontade de Deus. Então, as pessoas que vivem nisso e acham que são felizes é uma mera ilusão. Eu falo porque eu vivi, eu sei como que é. Achamos que aquilo ali vai durar eternamente, mas não dura. Então, ou seja, a nossa felicidade verdadeira mesmo é somente com o Senhor, é somente com Deus. É somente a primeira vez que a gente sente o amor de Deus, que a gente participa mesmo, que a gente vê realmente o que é a verdadeira felicidade. Então, depois de um período que eu vivi nisso, meu esposo acabou descobrindo. Meu esposo e toda a família dele. E eu não tinha como negar mais aquela situação. Eu levei por algum tempo escondido a situação.
Mas depois que a família dele descobriu, eu ainda consegui manter esse segredo durante quase um ano. Mas, devido à situação, eu, com a cabeça muito virada, eu falei que eu não queria mais saber dele, não queria saber mais das meninas, eu queria viver aquilo ali. E depois que eu já tinha tomado essa decisão de sair de casa, eu não queria mais ficar com ele, não queria saber mais da nossa família, de tão cega que eu estava. E nisso, meu esposo o tempo todo, durante esses quase 3 anos ali, meu esposo sendo o melhor homem do mundo. Vocês não têm ideia do que esse homem fazia, assim, sabe, para a paciência dele. Nunca me maltratou, ele nunca me maltratou, nunca levantou a mão para mim, ele nunca gritou comigo. Ele sempre foi assim, muito paciencioso, muito realmente esperando mesmo no Senhor, né? Esperando mesmo ali a graça de Deus. E nesse tempo, teve uma coisa que me chamou muito a atenção, uma situação que, às vezes, antes da família dele saber, a gente ia na igreja ainda, umas vezes na missa, e por um período eu mantive a minha vida totalmente normal. E a gente estava numa crise muito profunda no nosso casamento, e a gente ia nas missas, né? Então, a gente sempre sentava lá atrás, eu sempre lá atrás, e o meu esposo, sempre que terminava a missa, ele fazia algo que eu ficava muito impressionado. E, ao mesmo tempo, até hoje eu peço muito perdão para Nossa Senhora da minha blasfêmia contra ela, né? Ele sempre ia lá na imagem de Nossa Senhora Aparecida e colocava e rezava, né? Eu ficava olhando lá fora, esperando ele, e sem entender, né? E uma vez eu olhei para ele e falei assim, será que ele acha que essa imagem vai salvar o nosso casamento? Olha, você vê a minha blasfêmia contra Nossa Senhora. E mal sabia eu que aquela imagem, aquela atitude dele ali diante da imagem ia fazer tudo o que fez na nossa vida. Né? Então, ou seja, ele realmente pediu, ele realmente teve a paciência ali de Maria, né? Ele teve mesmo essa virtude ali de esperar mesmo no Senhor. E ele sempre procurava, né? Nesse meio período, ele voltou a ir para a igreja, porque infelizmente nós temos essa mania de voltar a ir para a igreja somente quando as coisas estão apertadas, né? Porque nós não procuramos a Deus quando estamos no bem, né? Muitos de nós procuramos a Deus somente quando estamos ali fracos, quando estamos detonados. Então ele, né, voltou para a igreja, e nisso eu já estava totalmente com a cabeça virada, depois de um período eu não ia mais. E nisso a gente ficou esses 3 anos, irmãos, dentro de casa, vivendo separados. Ele vivia a vida dele, nós dormíamos em quartos separados. E ele ficava na dele e eu ficava ali na minha, né? E nisso, as coisas foram só piorando, só piorando. Onde eu tomei a atitude, onde eu tomei a decisão de sair de casa. No ano que eu decidi sair de casa, foi o ano que ele mais teve paciência comigo. Foi o ano que ele mais esperou. E nesse período, nesse último ano da minha conversão, que foi em 2012, foi um período que muitas coisas começaram a acontecer nesse relacionamento. Então, muitas coisas ruins. Eu já estava cansada de toda a situação. Só que para mim, eu não tinha mais condição de voltar. Eu não tinha mais, no meu pensamento, eu não tinha mais dignidade. Minha vida tinha acabado ali. Para mim, a minha ideia era a minha vida cada vez mais piorando, porque eu não tinha mais expectativa de nada. Minha família não sabia do que eu estava vivendo. Eu não tinha uma família presente, só tinha ele. E ele, que era a melhor pessoa para mim, eu estava fazendo o que estava fazendo, então eu não tinha dignidade, não tinha nada. E eu jamais, eu falava, gente, para mim não tem jeito. Ele sempre conversava comigo, me chamava para ir para a igreja. Vamos para a igreja, você tem jeito, você tem situação, o seu caso tem jeito. Eu falava, não tem, eu já estou no inferno, eu já estou perdida, não tem como mais, eu não tenho salvação. E ele muitas vezes ele insistia comigo, eu não querendo. E nesse último ano, teve um cunhado meu, no mês de abril de 2012, ele veio aqui em casa, porque assim também com toda a situação, a família do meu esposo, que era mais próxima de mim, não teve mais como a gente se aproximar. Então todos viraram as costas para mim, todos, né, realmente, porque a situação com o irmão, né, então, me abandonaram. Eu até sempre gosto de falar também uma parte que aconteceu que a gente não devemos fazer, né? Porque as irmãs dele,
são todas de igreja também, mas devido à situação que elas presenciaram, elas ficaram com muita raiva, elas não agiram com sabedoria ali, no caso, elas me julgaram, elas não queriam mais saber de mim. Alguma delas até falou que ele deveria largar, que ele não, né, que poderia anular o casamento por se tratar de um caso homossexual. Mas ele não, ele quis insistir naquilo. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, muitos de nós, desistimos muito fácil das pessoas. Muitas vezes, igual o caso delas, eu entendo completamente, porque é o irmão, né? E muitas vezes nós, quando se trata do doente querido nosso, que passa por uma situação dessa, ainda mais uma situação humilhante dessa para um homem, então, mas se de repente na época elas tivessem agido com um pouco mais de sabedoria, ou até tentasse me ajudar, de repente, né, poderia não ter ido até onde foi a situação. E nós temos muito isso, nós temos que ter essa consciência que nós devemos, né, acolher a pessoa ali, não acolher o pecado dela, mas acolher a pessoa, porque a pessoa, as pessoas que muitas vezes não, as pessoas que estão hoje no homossexualismo, nas drogas, no alcoolismo, as pessoas estão vendo algum tipo de vício, não é porque elas querem, é devido ao que elas sofreram, né, um trauma, alguma situação na vida que levaram aquelas pessoas àquilo. Ou seja, muitos de nós não temos essa ideia. Nós julgamos as pessoas na nossa família mesmo, na nossa casa, nós julgamos, não entendemos, não temos paciência com a pessoa. Né? Não compreendemos que aquela pessoa ali tem que ter uma paciência, tem que ter uma atenção redobrada. Então, se de repente, naquela época, tivesse sido olhado com esses olhos, eu não teria ido aonde foi. Eu estou dando esse exemplo para né, para que alguém tiver alguma situação assim na família, alguma coisa, ou que sabe mesmo, né, ter essa paciência e acolher realmente. Foi o que aconteceu com esse meu cunhado. Ele me acolheu, ele foi o único que não se afastou de mim, porque todo mundo se afastou de mim. Eu era como um bicho para as pessoas, né, as pessoas mais próximas da família, porque no nosso caso, graças a Deus, poucas pessoas ficaram sabendo, né. Então, assim, aí para mim foi pior, porque eu me revoltei, né, e é onde eu queria mesmo sair da família, onde eu queria mesmo, né, viver isso. Mas graças a Deus veio esse cunhado meu, um homem muito de Deus. E ele falou para mim, ele veio aqui em casa, falou da palavra, falou do amor de Deus por mim. Quando eu vi ele, eu falei, nossa, gente, o que o compadre quer aqui, meu Deus? Mas eu vou receber ele, só para receber mesmo. Mas mal eu sabia que aquilo ali já era o início do trabalho de Deus na nossa vida. Eu recebi, eu escutei. E depois que ele veio aqui, ele teve essa atitude, mais ou menos uns 15 dias que ele veio aqui, como eu falei, a situação desse relacionamento estava muito complicada. E num dia lá no meu trabalho, eu já deprimida, né, uma tristeza profunda, eu falei, Deus podia mudar a minha vida, né? Deus podia transformar a minha vida. E eu fui lá para um quarto lá onde eu tinha no meu trabalho e rezei. Assim, foi algo muito de Deus mesmo, algo muito assim profundo. Eu fui para lá e falei assim, se realmente o Senhor existe, muda a minha vida. Eu não quero viver mais nisso, eu quero sair dessa situação. Mas só que eu ainda desafiei a Deus. Eu fui tão atrevida que eu ainda desafiei a Deus. Eu falei, se realmente o Senhor existe, Senhor, muda a minha vida. Mas se o Senhor não mudar, eu vou ficar com essa menina. Eu não vou querer mais a minha família. Foi uma coisa assim muito espontânea. E saí. E depois disso, mal sabia eu que ali Deus iria começar a trabalhar na nossa vida totalmente. Depois que eu tive esse momento com o Senhor, eu procurei esse meu cunhado e falei para ele, falei com o coração totalmente assim, sabe, de Deus. Até hoje eu fico pensando como que eu tive essa força, realmente é Deus. E falei para ele que eu queria ajuda. Eu falei, mas não fala nada para os ainda não. É porque eu não sei se vai dar certo e tudo bem. E ele rezou por mim, ele me aconselhou. E naquele momento, Deus começou a trabalhar na minha vida do meu esposo. E uns dias depois eu falei para ele, perguntei se ele podia me dar mais uma chance, se eu podia, né, se ele me aceitava de volta. E ele, como aquele homem paciencioso, em todo o período que ele sofreu, desses 3 anos, ele me aceitou, me acolheu totalmente, sem perguntar o porquê e para quê. E naquilo ali, Deus começou a trabalhar nas nossas vidas. E eu não conhecia Deus, eu ia para a igreja, participei de retiro, mas eu não conhecia o Senhor. A partir do momento que a gente não conhece a Deus, todas as coisas ruins tomam conta da nossa vida. Né? Nós fazemos coisas horríveis, não, né? Fazemos só coisas que não prestam. Mas a partir do momento que
eu tive encontro com Deus, que foi na Associação Servo de Deus. Nunca esqueci desse dia, foi no dia 4 de maio, mês de Nossa Senhora, justamente aquela que eu, né, havia falado que seria ela que iria mudar a minha vida. Tivemos a graça de ir para a Associação Servo de Deus. E ali, a partir do momento quando eu entrei naquele lugar, eu senti um amor tão grande de Deus, eu senti um sentimento assim que eu nunca senti na minha vida. Uma coisa assim, realmente um amor profundo de Deus por mim. E depois que eu entrei naquele lugar, que eu senti o amor de Deus, tudo aquilo que eu vivi, todo aquele sentimento, aquela coisa que eu vivia, parece que foi preenchido. Uma coisa assim mais maravilhosa do mundo, que com palavras eu não sei descrever. E depois que isso aconteceu, a nossa vida foi transformando cada vez mais, fomos nos aproximando cada vez mais de Deus. Assim como eu falei, muitos de nós, infelizmente, vamos para Deus somente quando estamos em casa, né? Mas graças a Deus nós temos um Deus misericordioso que permite, né, virmos para a lama e nos resgata. E depois disso, nossas vidas têm sido cada vez mais totalmente transformadas. Isso aconteceu em 2012, esse ano fez 9 anos da nossa conversão. Graças a Deus estamos caminhando no caminho de Deus. Hoje temos a graça de estar na comunidade Luz da Vida, que é uma comunidade que veio para nos transformar totalmente a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Vivemos um período de 8 anos dentro da renovação carismática, que foi também onde nós nos sustentamos muito na nossa fé, onde nós aprendemos muito. Então, nesses 8, 9 anos, Deus tem feito muitas coisas na nossa vida. E sempre que nós damos o nosso testemunho, nós gostamos muito de falar que Deus tudo pode. Né? Nós temos que ter realmente essa confiança em Deus. Se não fosse a paciência do meu esposo, se ele tivesse agido com ignorância, se ele tivesse agido de forma brusca, né? Tivesse no ato que ele ficou sabendo, ele tivesse me expulsado de casa, hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Então, muitos de nós temos que pedir essa graça de Deus, né? Porque muitos passamos por situações, principalmente nos matrimônios. Hoje, tantos matrimônios sendo destruídos, gente, por causa de traição, por causa dos vícios, né? E muitas vezes não tem-se a paciência que o Senhor pede tanto para nós, né? De ter essa paciência mesmo, de esperar, de acreditar, de rezar, assim como ele fez. Eu sempre falo, eu não sei se eu teria a paciência que ele teve. Eu não sei se eu aguentaria o que ele aguentou. Mas é igual fala, Deus dá a cruz conforme cada um consegue carregar, né? Deus permitiu que isso acontecesse comigo porque ele sabia que ele seria mais forte para suportar, né? E hoje nós temos, né, essa graça de dar o nosso testemunho, né? Temos a graça de mostrar a nossa família, como que estamos hoje. Hoje nós temos 5 filhos, assim como meu esposo falou, um já está com Deus. Né, nós temos nossas filhas que servem hoje na comunidade. Uma teve até uma experiência lá no ano passado, ela ficou 10 meses lá, voltou agora esse ano, a mais velha. Temos a Letícia também, o Miguel, a Isabel, assim, que foram frutos depois da nossa conversão. Né, então, hoje nós estamos dentro da igreja, nós servimos, né, nós procuramos em todos os meios, todos fazer a vontade de Deus, priorizar Deus, nós priorizamos Deus na nossa vida hoje. Hoje o nosso foco é fazer a vontade de Deus, né? Então, assim, o que nós sempre falamos para as pessoas que escutam o nosso testemunho é isso. Que perseverem, que lutem para suas famílias, que não desistam, né? Que hoje, assim como eu falei, tantas famílias sendo destruídas, gente. Hoje a realidade das famílias, meu Deus, né? Então as pessoas cada vez mais se afastando de Deus, as pessoas cada vez mais preocupada com as coisas do mundo, cada vez mais longe da presença de Deus, se todos soubessem tanto que isso faz mal, tanto que isso prejudica. Né? Então, o que nós sempre gostamos de falar é isso, não desistam da sua família, né? Procurem a Deus, fazem a vontade de Deus, para que vocês, né, não passem por o que a gente passou, se estiver passando, tenha paciência, tenha fé, realmente espere no Senhor. Meu esposo vai falar um pouquinho agora, que eu extravasei um pouco. Assim como eu disse no começo, amados, o inimigo, quando ele entra na casa, quando ele quer destruir, ele não escolhe, né? Ele quer a família toda, ele não quer destruir só a Poliana.
Quando ele entrou para destruir, o alvo era a família toda. E nesse tempo que a gente passou por essa batalha, eu não ia, eu ia para a igreja, eu até tinha, né, fazia o jeito de ir todos os domingos, mas eu frequentava por frequentar, como ela disse. Mas, como a gente sabe, a palavra até nos fala, né, que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então eu me vi num momento em que se eu não fizesse alguma coisa, a minha família hoje não estaria aqui. Eu tenho a certeza e a convicção disso, que se não fosse a mão de Deus, a intercessão de Nossa Senhora, de São Miguel, todos os anjos, a minha família não estaria aqui hoje. E nesse termo, quando o inimigo entrou, aí ele usou e abusou, porque eu parti para pornografia, eu parti para masturbação, ele começou a colocar mulheres no meu caminho. Graças a Deus eu consegui encontrar força para não cair no adultério físico, né? Mas eu caí no adultério da internet. Eu comecei a passar noites na internet, porque como eu estava muito perdido, eu não tinha como, eu não falava para ninguém, eu tinha muitos amigos, a gente gostei sempre de futebol e a gente gostava, eu tinha muitos jogos, praticamente jogava a semana toda, à noite, depois do serviço, para poder ter força naquilo, para mim, na minha cabeça, naquele momento, eu esquecer da dor que eu tinha de ter perdido a minha família, que a minha família já estava perdida. A minha esposa mesmo, quando eu chegava em casa do futebol, ali 10 horas da noite, 11 horas, ou não tinha horário meia-noite, eu acordava para ela e sempre, todos os dias, eu falava alguma coisa. Você tem jeito, Poliana, a gente pode buscar, a gente vai até na Canção Nova, se você quiser, a gente vai buscar. E ela sempre falava, não, eu já estou no inferno, eu já estou no inferno. E nisso, eu ia alimentando ali, né? Tinha a esperança, mas ali, isso aí, com essas palavras, o inimigo tirava, né? A minha fé, né? E eu ia perdendo um pouco essa fé. Eu via as famílias, pessoas que nem na igreja vão, pessoas que não frequentam nada, e passava, né, aparentemente, em aspas, né, parecendo uma família feliz, né, no caminho, pessoas nos bares, e eu perguntava, quando eu estava participando firme na igreja, comecei a participar de grupo de oração, da renovação carismática, e eu pensava, eu estava rezando, e nada mudava, e eu pensava comigo, eu não acho que eu não vou suportar mais, porque tantas famílias, tantas pessoas, eu vi alguns colegas meus comentando, né, de jogo, que traía a esposa, uns caras, umas pessoas que faziam todo tipo de pecado e tinha família. E eu imaginava assim, por que eu não poderia ter a minha família? Por que eu não poderia também ser feliz? Por quê? Porque aquelas pessoas estavam fazendo tantas coisas erradas e aparentemente, para mim, eles eram felizes, mas enganação do mundo, enganação de Satanás, amigos meus que traíam suas esposas, que não estavam nem para os seus filhos, enganação, aparência, viver de aparência. E não, mas na minha casa eu não tinha felicidade nenhuma. Na minha casa, minha família estava sendo destruída, mas com a paciência que Deus estava me dando e eu não sabia, né? Mesmo eu fazendo tudo errado, porque eu nunca foi de merecer, porque eu estava fazendo tudo errado, eu estava na masturbação, namoro de internet. Então, assim, passando noites em claros, e eu ali, mas aí eu indo, fazendo, né, e buscando. O inimigo fazia isso comigo, mas eu ia e encontrava força porque eu ia, né? Eu não comungava porque estava vivendo da forma que estava vivendo, mas eu sei que nesse tempo eu fui começando a ganhar essa paciência vinda de Deus, conseguir a ter mais fé e confiança, porque eu via que não, nem tudo estava perdido, porque desde quando ela tinha muita vontade de sair de casa, mas quando ela não acontecia dela sair de casa, dessa outra pessoa não levar para sempre, eu vi ali, né, umas forças para me lutar. E eu buscava, né, comecei a participar muito, aí buscava nos encontros, né, retiros, né, teve um encontro antes do Seu Reis, aqui em Goiânia, eu participei, escutei muito a palavra de Deus, fui muito tocado, vim de lá, e isso me dava muita força. Um reunião de carnaval, eu ia, participava, partilhava, aí para quem eu partilhava, só para essas pessoas. Para minha família, eu estava feliz, porque eu não demonstrava para ninguém a minha tristeza.
Nem para meus amigos, ninguém nem sabia, ninguém nunca soube disso, porque eu não falava dela, eu não chegava no campo e queria ser, eu demonstrava felicidade para me sentir forte, né? Para mim, ninguém sabia que a minha família estava sendo destruída. Então, é onde nessas partilhas, eu conseguia encontrar força. Quando falava, a pessoa que eu estava partilhando, como eu partilhei a última vez, foi um sacerdote. Ele falou assim: você ainda tem força para lutar? Se você achar que você tem força, você continua. Se você achar que não tem, então aquilo foi uma voz de Deus para mim, para lutar para minha família. E o que a gente fala muito nesse testemunho que Deus tem para nós é que nós não podemos desistir. Não podemos desistir, não podemos desanimar. Por quê? Porque essa pessoa que hoje pode estar passando por um problema na sua família, seja ele qual for, aquilo que eu disse no começo, que os combates são, né? Hoje estão aí as drogas, o alcoolismo. Essa pessoa que está passando pelo problema de alcoolismo, por exemplo, como que você vai jogar essa pessoa na sarjeta? É como se essa pessoa está na beirada do precipício esperando o seu empurrão. E o inimigo está esperando contar com o seu dedo ali para você empurrar essa pessoa. E se você pôr essa pessoa para fora de casa hoje, se você não tiver paciência, não lutar, não rezar por essa pessoa, como Santa Mônica lutou por Santo Agostinho, você pode ter dedo naquela morte daquela pessoa, que é uma morte espiritual. Porque se a pessoa está assim dentro da sua casa, se ela for para a sarjeta, a pessoa da lama ali é muito difícil ela levantar sozinha. Então eu tive várias oportunidades de fazer isso. Foram muitas noites traiçoeiras. Eu passei Natal e Ano Novo aqui, ó, de nós arrumarmos, mas dava na hora de que todo mundo estava comemorando e feliz, e eu tinha que sair para um canto e ficar me escondendo por trás da minha tristeza. Porque era muita tristeza. Eu não tinha o que desejar Feliz Ano Novo, ou Feliz Natal para as pessoas, porque eu não estava ali me sentindo feliz. Mas eu tinha que viver de aparência. Mas pela honra e glória de Deus, né? O Senhor vem e como o tema hoje, né? Combatendo, né? Casais combatendo, né? Na paciência e na confiança. Então temos que ter confiança, né, em Deus. Sempre, sempre, não podemos desanimar. Não podemos desistir, né? A esposa pode estar querendo sair de casa, pode estar buscando um divórcio. O esposo, tenha paciência, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos. Você, mulher, que tem um problema hoje, né, que hoje passa por uma angústia, passa por uma dificuldade, seja financeira. Hoje a crise financeira tem acabado com muitos matrimônios, porque muitas pessoas não têm essa fé, essa esperança, muitas vezes não têm essa paciência de esperar em Deus. E a palavra de Deus vai falar para nós essa noite. Você confia, você vai ver lá no Salmo 36, no versículo 4, o Senhor vai falar para nós assim, ó: põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Confia ao Senhor a tua sorte, espera nele e Ele agirá. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós essa noite. Nós devemos ser confiantes. O Salmo mais atrás, 26, vai nos dizer assim, ó: espera no Senhor e ser forte. Espera no Senhor e ser forte. Então, a palavra de Deus vai dizer que só os fortes vencem, porque você tem que ter força na paciência. Ser forte, lute, não desanime. Não se entregue, não deixe que o inimigo arraste sua família. Seja qual for a tribulação que você esteja combatendo essa noite, seja qual for ela, o Senhor está contigo. Não perca a esperança. Bendito seja Deus. Pode falar, Poliana, fica à Só vontade. para concluir, eu queria falar da parte do meu pai, né, onde eu falei que eu tinha muito rancor, muita raiva dele, e graças a Deus, assim, eu fui curada disso, né, hoje eu perdoo meu pai, eu rezo muito pela alma dele, né, eu peço muito pela misericórdia de Deus realmente por ele. Minha mãe, hoje, graças a Deus, minha mãe saiu do alcoolismo, hoje minha mãe, graças a Deus, nós temos uma convivência muito boa, graças a Deus ela parou de beber. Então, realmente, assim, Deus transformou a minha vida, a nossa vida, não foi só pela metade, foi um todo. Me curou das minhas dores, da minha falta de perdão, de tudo daquilo, Ele tirou do meu coração, graças a Deus. A minha mãe foi restaurada.
Então, assim, as minhas irmãs ainda estão caminhando, estão ainda capengando, mas eu tenho fé também que Deus vai agir na vida delas também. Então, ou seja, o que nós reforçamos é isso, que realmente você não desista, que Deus tem algo profundo para a sua vida, né? Deus tem algo muito grande. Então, que você estiver passando alguma situação, algum parente, alguma coisa assim, não desista realmente, porque se não fosse a persistência do meu esposo, a de nossa família não, nós não estaríamos aqui, né, tendo essa live com vocês. Então, realmente, tenham paciência e acredite sempre que para Deus nada é impossível. Poliana e Mário, né, obrigada por essa riqueza de partilha, né, por se apresentarem a nós com essa grandiosidade do nosso Senhor, da misericórdia de Deus no cuidado de tudo. Quando a gente participa daquele retiro da comunidade, né, Santa Terezinha, Santa Teresa e São João da Cruz, a gente fica encantado com os desígnios de Deus desde o ventre da nossa mãe. Né? Desde o ventre da nossa mãe, ali de Santa Terezinha, a gente vê no zelo dela, quando ela descobre, assim, ela tem um encontro com o Senhor e ela fala assim, mas o Senhor estava comigo, desde que minha mãe estava grávida de mim, né? O Senhor esteve comigo em cada parte, né? Em cada instante, quando Nossa Senhora sorri, Nossa Senhora do Sorriso ali, sorri para Santa Terezinha e cura ela teve esse encontro, né? O Senhor cuidou de mim em cada detalhe. E quando vocês contavam o depoimento de vocês, a história de vocês, a gente vê isso, né? O Senhor estando com vocês em cada detalhe, zelando Amém. por vocês. Gente, isso é lindo Glória a demais. Deus. Isso é muito difícil viver e passar, né? Nós temos irmãs aí que fizeram perguntas e como vocês conseguiram passar por isso, né? Hoje com louvor, hoje com graça, bendito seja Deus. Temos uma irmã que colocou o seguinte aqui. A minha filha passou por um abuso, né? A minha filha hoje tem 16 anos e ela, quando ela tinha 6 anos de idade, ela foi molestada numa festa de amigos por um filho de um casal de amigos da época. Por graças de Deus e pela criação que demos a ela, ela percebeu que tinha acontecido algo de errado e nos contou na mesma hora. Porém, ficamos devastados. Não fizemos a coisa certa, né? Eles acham que não fizeram a coisa certa porque eles denunciaram, né? E sabe que isso machuca a menina até hoje. Ela pegou algumas conversas, então a menina hoje tem 16 anos, a mãe pegou algumas conversas da menina no celular da menina, falando para outras amigas que ela gosta de mulheres. Como que ela faz para abordar esse assunto com a filha? Até hoje a filha não sabe que a mãe pegou esse assunto, né, essa conversa, mas como que a mãe deve abordar esse tema? O que vocês nos orientam aí para que essa mãe possa lidar com essa situação? Assim como há uns dias atrás a gente orientou um casal também, que estava passando por algo semelhante, o que a gente sempre orienta, primeiramente, é muita paciência, cautela e muito amor. Porque dependendo do que ela falar para a menina, simplesmente se for um relacionamento aberto, algo que ela tem ali, aquela confiança de falar com a filha dela, ela ser aberta com ela e conversar sobre aquela situação. Porque assim como eu falei, muitas vezes a gente não fala as coisas, a gente, né, se vê, se omite ali, aquela situação o inimigo vai usar. Agora, se for um relacionamento conturbado, se for um relacionamento que ela não vai ter abertura para falar para a menina, que eu oriento assim, é que ela reze, coloque muito na presença de Deus essa situação, né? Porque dependendo da forma que é o relacionamento das duas, pode ser algo que pode fazer com que ela entre mais nessa situação. Então tem que ver esses dois lados. Se for um relacionamento que ela tem liberdade de conversar, que ela chegue na menina e oriente, não deixe passar, porque tudo que a gente deixa escondido, o inimigo usa daquela situação. Agora, se é um relacionamento difícil, conturbado, é rezar bastante e esperar, né? Uma oportunidade, uma situação ali para que a mãe fale com ela dessa situação, mas paciência, amor e cautela, mas não deixe que isso também delongue demais para que não traga problemas piores no futuro, né? Muito bom. Poliana, algo que a gente precisa, né, assim,
perceber muito grande é o poder de oração de uma mãe, né? Então, colocar uma medalhinha, eu sempre falo para a mãe, coloca uma medalhinha de São Bento no travesseiro da criança, do adolescente, do jovem, né? Usa as artimanhas dos santos, né? Joga água benta na cama. Eu lembro muito do Cosme, né? Do testemunho do Cosme, não é de homossexualismo, mas é de drogadição. O Cosme vivia no álcool, na drogadição, e ele fala que a mãe dele vivia de joelhos pela casa, né? Então ali a mãe é uma mãe de oração mesmo. Uma das nossas irmãs também um dia testemunhou, das nossas alunas, ela testemunhou que eles tiveram um problema muito grande em casa e ela mandou fazer um altar mesmo no meio do corredor da casa. O filho, toda vez que passava, fazia assim, quanto que a senhora vai tirar isso aqui daqui? Pelo amor de Deus! Ficava muito bravo com a mãe. Mas no dia que ele chegou muito tonto em casa, ela pegou ele de joelhos na frente de Jesus ali. Então, faça, mãe, faça, seja sensível ao agir do Senhor. As pequenas coisas, né? Seja perseverante, tenha confiança que o Espírito Santo de Deus vai te mover como você tem que agir. Talvez é um abraçar a sua filha, ela ali vai chorar e vai pedir perdão, né, por todas as coisas que ela já passou. Eu também passei por abuso. Eu também achei que eu seria homossexual, né? Eu achava que eu teria, né, eu fiquei com muito medo na minha adolescência, porque eu tinha muito medo de homem. E ali eu achava que então, peraí, eu tenho medo de homem, então eu vou ser homossexual. Não. O milagre de Deus foi que aos 18 anos eu participei de um encontro da Renovação Carismática Católica e eu fui curada, né, por Jesus antes de ter minha experiência com homens ou com mulheres. Então foi assim, o Senhor se antecipou, né? Poderia ter passado por isso, igual a nossa irmã Poliana, poderia. Só que o Senhor se antecipou à minha história e me curou antes disso acontecer na minha vida. Então, um homem vinha chegar, Poliana, assim, vinha me encostar, eu fazia assim, eu morria de medo, né? Então, eu fugia de homens, mas o Senhor foi muito providente e me curou antes do tempo. Então, creia, minha irmã, né? Antecipe, vai à igreja. Filha, mamãe tá indo, quer ir comigo? Vai ter um retiro de jovens. Não force. Mais um convite aqui, outra colar, né? Desistir Com amor. nunca, né? Isso, obrigada. Né? Ter essa persistência mesmo, esse zelo, esse carinho, minha irmã, tá bom? Outra irmã falou, né, que o filho dela era coordenador de jovens. Ela lida com o alcoolismo do esposo há muitos anos. E o filho dela, ele servia a igreja, por muitos anos ele serviu. E agora, parece que durante a pandemia, ele decidiu tornar-se homossexual, né? Virar homossexual. Então, um jovem, né, coordenador de grupos de jovens, teve essa decisão. Então, como essa mãe também pode proceder, eu acredito que seja muito parecido, né, Poliana? Mas se você tiver alguma palavra a mais para essa mãe, ou então Mário Zain também quiser falar alguma coisa para essa mãe, como é o caso de um filho homem, vocês fiquem à vontade. No caso dessa mãe, por ele conhece a palavra, né? Com certeza ele conhece a nossa Santa Igreja Católica, né? A doutrina, com certeza, né? Por coordenar um grupo de jovens, ele já é bem experiente na palavra e com certeza na vida de oração, conhece de oração, né? Nesse caso dela, também é um caso muito extremo e muito difícil, porque ele está numa situação e passa para outra sabendo que isso é aquilo que a minha esposa falou, um segredo, alguma coisa lá de trás, um trauma que não resolveu, uma ferida que está aberta, que permanece aberta e que não foi fechada, uma falta de perdão, um abuso que aconteceu, algo, né, que muitas vezes acontece que a pessoa talvez nem só passou por um abuso, né, um abuso físico, sei lá, mas fica um trauma quando os coleguinhas de aula, né, talvez ele foi, ou outro rapaz, uma pessoa bem tímida dentro da sala de aula, aí começam, né, com apelidos, com coisas
que vai traumatizando a criança, e quando chega na fase da adolescência, vai causando essa ferida. E a pessoa, do nada, se resolve entrar nessa situação, muitas vezes, por essas feridas. Então, o que essa mãe, o caso dessa mãe para esse filho, é oração. Oração, perseverança, confiar em Deus, mostrar, né, mostrar para o filho, assim como a irmã disse aqui. Eu até lembrei quando acontecia comigo, eu ia para a missa, quando eu ia para a missa, eu falava, Poliana, vamos para a missa? Se ela falasse, não vou não, não, então tá bom. Eu não brigava, eu não forçava, não chamava, não falava, não, vamos, você é obrigado a ir para a missa, porque você tem que participar, porque você precisa e tal. Não, sempre assim. Vamos? Não, eu ia. Hoje tem um texto. Eu vou. Aí ia também. Entendeu? Então acontecia o não e acontecia às vezes até ela mesmo ia se arrumar e a gente ia chamar até para ir para a missa. Então, assim, falando, né, com amor, sempre com amor, com a palavra de Deus, com o amor de Deus. Não esquecendo sempre que essa aí, acima de tudo, né, a perseverança, a paciência e o amor. E mais uma coisa também, a Nossa Senhora. Nesses casos, colocar muito mesmo a presença de Maria, mesmo assim como meu esposo sempre colocou, sempre pediu a ela, né? Colocar os nossos filhos, né? Todas as situações, o esposo dela também, né? Que está passando por esse problema. Então, o que a gente orienta, né? É realmente paciência, confiança e principalmente Maria, para que realmente ela interceda, né? Para que você possa passar por essa situação e que sua família saia disso o mais rápido possível, mas persevere sempre. Amém, bendito seja Deus. Amém. Uma mãe de uma criança, né, quando é bem pequena ainda, ali com 8 anos, 9 anos, que a menina decide, né, a ter amizades só com homens e ter brincadeiras só com homens também. Né? Tem alguma dica? Né? Eu recebi essa pergunta esses dias, Camila, minha filha só quer ter brincadeira de homem, só quer fazer coisas de homem, só quer ter postura, não, falou para mim não comprar mais vestido, mais saia, mais nada de mulher, só coisas de homem. Uma criança, né? Como que nós podemos indicar aí, orientar essa mãe? Eu até me lembrei aqui agora você falando que eu tinha essas atitudes também quando eu era mais nova. Eu gostava muito de brincar de coisas de menino, de raia, de piloca, essas coisas assim. Me interessava era isso. Nesse caso, ela tem 8 anos. 8, né? 9 anos. É filha única? Filha única? Não sabe. Não sabe, eu não, né? não, tem certeza. Agora eu lembrei. São duas irmãs. Duas uma irmãs. mais velha e agora essa mais nova. Pois é assim, o que eu oriento pela minha própria experiência, por ser uma criança, ela tem que insistir, ela não pode permitir de forma alguma que a criança decida o que ela quer vestir, o que ela quer fazer. Ela tem que insistir, né, nas coisas de menino, assim, e oração, muita oração, porque um caso desse não é comum, né? Tem que rezar muito e insistir, porque uma criança ela não pode ter poder com seus pais ali, né? Se nessa época eu tivesse alguém para ter me orientado, né, poderia ter me ajudado também nessa questão, mas a minha mãe via, achava uma coisa comum, minha mãe e meu pai achavam normal, então, ou seja, querendo ou não, isso também me atrapalhou. Então, ela, como mãe, ela tem que impor realmente ali, né, a ordem ali, como é que é a palavra, gente, que eu quero usar? Ela tem que usar a autoridade de mãe dela, como com essa criança, rezando por ela e falando para ela que não é, explicando, ensinando, né? Porque hoje em dia a mídia quer isso, a mídia quer tirar das cabeças das crianças a inocência, quer mostrar que menina pode brincar coisa de menino, quer, assim, coisas que não é normal. Então, o que ela deve fazer é usar a autoridade dela, ensinar para essa menina que é errado, que ela tem que brincar assim, com todo o amor, com todo o carinho e muita oração, com certeza. E também, para acrescentar um pouco, usar a autoridade e evitar algumas coisas, né? Evitar. Se vai num lugar, leva num local onde só tem mais primo do que prima, tem mais amiguinho do que amiguinha. Ficar vigiando, puxar a próxima, tentar colocar ela onde tem mais crianças, meninas, na escola, procurar saber se ela fica mais próxima de meninas, e sempre com essa idade, a autoridade da mãe conta muito, porque o pai e a mãe eles vão educar a criança. Eles vão educar, olha,
Isso não é, aqui em casa, igual a gente educa a nossa filha aqui de 5 anos. Quando vai pôr um desenho que não é, olha, isso aí não pode. Não, isso aí não pode. Ah, isso aí é de menino. Não, isso aí não é de menina. Ah, não sei o quê. Sair no portão de fora, ela gosta sempre que eu saio lá com ela, e ela tem uma menininha aqui, outra ali, ela, pai, posso brincar na casa de fulano? Posso? Aí quando não tem nenhuma das meninas, ela tia, posso brincar na casa do fulano? Eu falei, não, lá só tem um menininho de homem, lá não tem menina mulher. O que você vai fazer lá? É. Então a criança começa a entender que não pode, aquilo não pode. Então, essa autoridade conta muito nessas idades. Na adolescência, a vida adulta é complicado, né? Mas nessa idade, a oração e a autoridade de mãe. Muito bom. Muito bom, assim, né? Eu lembro quando eu era criança, eu convivia muito com primos, somos 15 netos da minha avó, então a gente convivia muito, e éramos só 5 meninas, e as meninas moravam fora da cidade, né? Então eu tinha muita amizade com primos homens, de fato. E a gente passa a se interessar pelas conversas dos homens, porque as meninas, até as conversas das meninas são chatas. E as conversas dos homens são legais. Homem não fala mal de mulher, homem não fala de roupa, homem não fala. Não, homem fala de conversa legal, né? Então eu me interessava pelas conversas dos homens e não pelas conversas das meninas. E o que aconteceu? Eu comecei a conviver com mulheres mais velhas, com meninas mais velhas, aí sim o assunto me interessava. Então talvez nós, como mães, colocar as meninas em grupinhos de meninas que interessam o assunto, que não seja da idadezinha, assim, de fofoquinha, né? Então, e buscar uma santidade, né? Amizades mais santas. Isso. Verdade. Né? Muito obrigada. Nossa, bendito seja Deus pela vida de vocês, e contem com as nossas orações continuadas aí pela vida de vocês, pela missão. Tá bom? Contamos sim, viu, irmã? Nós contamos Vocês querem... sim. que bom. Pode falar. Desculpa. Não, pode falar, irmã. Então vamos rezar, né, para a gente finalizar agora. Se vocês também quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade antes da nossa oração. Acrescentar, né, principalmente para essas pessoas que fizeram essa pergunta, né, fazem de tudo para levar seus filhos para Deus. Porque, infelizmente, o que está fazendo os nossos filhos se perder é não conhecer a Deus, né? Então, fazer de tudo, mesmo se vai, continue levando mais, igual, né, vamos ter um encontro agora, dia 23, né, lá na comunidade, né, Anjinhos da Luz, né? Então, assim, coloquem seus filhos para viver as coisas de Deus, né? A vontade de Deus, para que eles se encontrem, porque hoje o grande mal da nossa humanidade é a falta de Deus na vida de cada um, né? Principalmente dos nossos filhos. Então, levem seus filhos para Deus, para que eles se encontrem, para que eles não se percam. Rezem, perseverem e esperem sempre em Deus. Que nós queremos agradecer, né, a todos que escutaram, todos que estiveram presentes com a gente essa noite. Agradecer mesmo por a oportunidade que Deus nos deu de estar testemunhando, e que a glória seja de Deus, tá? A glória é sempre para Ele, né? E louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a vocês. Seja louvado. Obrigada. Nós estivemos com o nome de um Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Nossa Senhora passa à frente de cada lar que aqui esteve conosco, de cada família, de cada sexualidade, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, hoje e sempre. Amém. Nós estivemos quando estaremos unidos no nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembrando, irmã, porque eu falei na ata, o Salmo é 36, versículo de 4 a 6. O outro é 26, no versículo 14. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, meus amados irmãos. Que alegria, né, poder contar com vocês aí para evangelizarmos juntos. Amém. Fica com Deus, gente. Amém. Até mais. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.